Direito Penal 4, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Hoje vamos começar a enfrentar o título 6 dos crimes contra a dignidade sexual. Quando a gente fala dos crimes contra a dignidade sexual, é necessário trazer primeiro o fundamento constitucional. O fundamento constitucional ele se encontra lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana, na vertente de dignidade sexual, implica dizer, vai até enquadrar no capítulo 1 aí, liberdade sexual, ou seja, a opção sexual, aquilo que a pessoa deseja ou não expressar sexualmente. Então isso merece, é um bem jurídico que merece proteção, porque encontra aí o seu assento na própria Constituição Federal e na própria personalidade da pessoa. Isso aí necessariamente tem que alcançar a proteção do direito penal aí, pelo próprio princípio da subsidiariedade, da fragmentariedade, é legítima, é legal, é constitucional a proteção à dignidade sexual. Historicamente falando, em 2009, houve uma modificação do Código Penal brasileiro para fazer a adequação do Código Penal, do título 6, à Constituição Federal. Era considerado dos crimes contra os costumes e passou a ser considerado dos crimes contra a dignidade sexual. Então, o costume ali dava uma ideia de imposição social, uma ideia, como diziam os doutrinadores, machista, porque considerava-se mulher honesta e mais em relação ao homem não se falava em homem honesto. E quando se falava em mulher honesta, dava-se o cunho sexual do crime de proteção sexual. Então, essa modificação legislativa, ela veio para o Código Penal. Então, hoje, nós temos aí, é necessário de início ressaltar uma situação, que é a questão da existência de crimes hediondos. Então, no artigo 203, no artigo 217A e 218B, nós temos aí figuras que são etiquetadas pelo legislador como crimes hediondos. Então, é imprescindível a gente ter esse domínio. Os crimes contra a dignidade sexual, artigo 213, parágrafo 1º e parágrafo 2º, que são figuras qualificadas do estupro, o 217A, que é o estupro de vulnerável, e o 218B, que define o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Então, esses crimes são hediondos lá pelo artigo 1º da Lei 8.072 em relação ao estupro, e encontra-se no inciso 5 em relação ao estupro de vulnerável, inciso 6, e em relação aí ao 218B, o favorecimento da exploração sexual de criança ou vulnerável, lá no inciso 8º do artigo 1º da Lei 8.072. É necessário voltar também, relembrar que hediondo no ordenamento jurídico brasileiro não existe definição de crime hediondo. O que a Lei 8.072 faz é enumerar, é etiquetar, é classificar algumas infrações penais previstas no Código Penal brasileiro como crimes hediondos. Esses crimes hediondos, eles vão ter aí a condenação, regime inicialmente fechado, a progressão de regime, ela vai ter que observar aí um tempo maior, o livramento condicional, em alguns casos é até vedado. Então, essa circunstância é que caracteriza o crime hediondo. São circunstâncias, mas não há definição de crime hediondo. E a Lei 8.072, ela não define nenhum crime e não comina nenhuma pena. Isso encontra-se no Código Penal brasileiro.
Então aqui a gente vai ver aqui, ó, a primeira circunstância que a gente tem que chamar a atenção é a divisão dos crimes contra a dignidade sexual. O primeiro capítulo aí, ele vai falar dos crimes contra a liberdade sexual. Antes de ingressar nos tipos penais em espécie, é necessário a gente chamar a atenção aqui para alguns dispositivos. O artigo 225 do Código Penal teve uma recente mudança agora. Os crimes eram de ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada, quando a vítima era maior de 18 anos. Entretanto, hoje, em relação aos crimes contra a dignidade sexual, todos eles são de ação penal pública incondicionada, nos termos do artigo 100 do Código Penal, ou seja, em se tendo notícia do cometimento de uma infração penal, a autoridade policial tem que agir de ofício, tem que instaurar um inquérito policial, seja através da autuação do auto de prisão em flagrante delito, seja através de portaria, mas tem que instaurar um inquérito policial. E, concluído o inquérito, remeter para o Ministério Público. E o Ministério Público, havendo indícios de autoria e materialidade, ele tem que ofertar denúncia, o juiz receber a denúncia e efetivamente instruir o processo e, afinal, proferir a sentença, ou absolutória ou condenatória. Então é essa a circunstância. Crime de ação penal pública incondicionada, artigo 225. E a gente vai ver lá no 225, vai falar, nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 desse título. Vocês vão ver que o capítulo 3 lá, ele já encontra-se todo ele revogado, que vai ser o rapto consensual e diminuição de pena, etc. Então, nos capítulos 1 e 2 aqui, o artigo 225 vai expressar que a ação penal é pública e incondicionada. Outra situação que a gente tem que chamar a atenção, o 234B. O 234B, ele vai falar aí do segredo de justiça. Então, dispõe o 234B. Os processos em que se apuram os crimes definidos neste título, aí é o título todo, lá do 213 até o 234 aqui, C, que foi vetado, eles vão correr em segredo de justiça. O que é um crime em segredo de justiça? O que é um processo em segredo de justiça? São aqueles processos em que podem ter acesso aos autos somente as partes e seus procuradores. No caso é o Ministério Público, a vítima e seu procurador, o autor e seu procurador. Então é essa a circunstância. Mesmo na fase aí do inquérito policial, é segredo de justiça. A lei não fala que é nessa circunstância. Então é necessário assegurar essa questão. O artigo 234A, ele vai trazer uma causa de aumento de pena para todos os crimes ali, ó. Os crimes previstos neste título, a pena é aumentada de 1 a 2 terços. Então, aí, nas causas de aumento de pena, o legislador estabelece aí o percentual 1 a 2 terços. Se o agente transmite à vítima a doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é pessoa idosa ou com deficiência, isso tudo tem que ser provado. No caso de pessoa idosa, é necessário juntar ali a certidão de nascimento ou do documento oficial de identificação, se é mais de 60 anos. Em relação à pessoa com deficiência, é necessário fazer uma perícia ou juntar um laudo médico, porque é tudo que pode ser constatado. Não basta alegar que era pessoa com deficiência. E a doença sexualmente transmissível, mais ainda, tem que ser feita uma perícia, tem que ser constatado, e tem que ser constatado que houve a transmissão com o crime sexual. Porque se a transmissão não ficar aprovada, não se pode esquecer lá do Código de Processo Penal, do artigo 386, inciso 7 lá, que fala do princípio do indúbio pro réu, ou seja,
nesse caso, sem havendo dúvida, vai se beneficiar o réu. Está lá no artigo 386, inciso 6º lá. Então aqui o 234 e tem mais uma questão lá, falando da gravidez. Lá no inciso 3º vai falar de metade a 2/3 se o crime resulta em gravidez. A gravidez também tem que ser demonstrada, e tem que ser demonstrada que a gravidez também teve origem na violência sexual, porque a vítima pode já estar grávida, e mesmo sem saber, ou pode vir a engravidar depois da violência sexual. Então essa circunstância toda, a prova ela tem que ser certa para poder incidir aí as causas de aumento de pena do artigo 334-A, aí no caso do inciso 3º, que é a gravidez, e do inciso 4º, que são aquelas circunstâncias que a gente falou. Transmissão de doença sexualmente transmissível, a vítima idosa ou a vítima pessoa com deficiência. Então, esses dispositivos, eles devem ser memorizados, porque eles vão se aplicar a todo o título. Eles estão lá no capítulo 7 das disposições gerais aí, aumento de pena e mais aí o segredo de justiça. Então a gente tem que ter conhecimento dessa situação e trazer isso aí para os senhores. Bem, em relação aí aos crimes contra a liberdade sexual, que vai ser aí o primeiro capítulo que a gente tem. O crime por excelência aí, vocês vão ver que nós vamos ter 4 infrações penais. 213 é o crime de estupro, o 215, violação sexual mediante fraude, o 215-A, importunação sexual, e o 216-A, assédio sexual. O 214, que era atentado violento ao pudor, e o 216, eles foram revogados. Então, se eles foram revogados, hoje eles não constituem infração penal. Então, aí nós temos 4 crimes que nós vamos deitar o estudo sobre eles. Capítulo 1, então, 4 infrações penais. Estupro, que é crime hediondo, violação sexual mediante fraude, que é crime aí, de médio potencial ofensivo, importunação sexual, que revogou lá a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, e aí o assédio sexual, que está no 216-A e diz respeito às relações de trabalho, como a gente vai ver. Bem, voltando aqui para o 213, o estupro. Até 2009 eram divididos estupro e atentado violento ao pudor. O núcleo do tipo penal era o mesmo: constranger mediante violência ou grave ameaça. Um era a conjunção carnal, que era o estupro, e o 214 era a praticar ou permitir que se pratique com a vítima ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, naquele momento ali, o legislador resolveu revogar o 214 e condensar, aglutinar, colocar tudo no estupro. Então houve uma modificação legislativa, e aí o crime de estupro passou a ser definido da seguinte forma: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Bem, então hoje o crime de estupro, alguém, ele diz tanto, diz ao sujeito passivo, tanto pode ser a mulher como o homem, ou seja, o sexo da pessoa, ele não é considerado aí para afastar a incidência. Então falou que é vítima alguém, tanto pode ser um homem quanto a mulher. Antes, o crime de estupro, o sujeito passivo necessariamente tinha que ser do sexo feminino. Hoje não. Então alguém é tanto a pessoa do sexo masculino e do sexo feminino. Então constranger alguém, primeira coisa, núcleo do tipo penal, constranger
O que é constranger? Constranger é fazer com que faça algo contra a sua vontade. Esse é o constrangimento. Então, é efetivamente obrigar a pessoa a fazer uma coisa sem que ela queira fazer. Então, constranger alguém, aí vem as formas de praticar o delito. Mediante violência ou grave ameaça. Então, esse é um crime aqui, de forma vinculada. A forma da prática do crime, ele é aí mediante violência ou grave ameaça. Então, não existe outra forma de praticar. E se a vítima foi enganada, foi um estelionato, foi um engodo, foi um ardil, foi astúcia. Nesse caso, nós vamos cair lá no artigo 215, que seria violação sexual mediante fraude. Então, não é estupro. Então, o estupro, ele exige que fique caracterizado a violência ou a grave ameaça. E o que é violência? Violência é a violência física, é a violência que vai incidir sobre a vítima. É o soco, é o chute, é a porretada, é a facada, é até o uso, o tiro e etc. Então, essa violência é a violência física, e é a violência física contra a pessoa, contra uma pessoa qualquer. Então, nessa circunstância, vai caracterizar o crime de estupro por violência. E grave ameaça. O que é grave ameaça? Grave ameaça é a intimidação, é a promessa de um mal futuro e grave. Como vocês viram lá no artigo 147 do Código Penal, do crime de ameaça. Então, isso aqui é um crime complexo. Por que é um crime complexo? Porque ele viola a liberdade da vítima, ele viola o lado psicológico da vítima e, além do mais, ele vai efetivamente violar aí, a própria integridade corporal da vítima como um todo. Porque o ato sexual, a cópula vagínica ou o ato libidinoso, ou seja, qualquer ato que venha a trazer prazer sexual a alguém, vai efetivamente ter o contato físico com a vítima. Aí vem lá, grave ameaça a ter conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Conjunção carnal é a cópula vagínica, ou seja, é o ato sexual praticado entre o homem e a mulher. E aí, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Ato libidinoso é aquele ato que dá prazer sexual, que leva ao prazer sexual. Então, são esses os elementos aí que a gente tem no tipo penal, na definição do tipo penal incriminador. Gostaria que os senhores anotassem aí, trata-se de um crime hediondo. Então, lá nos termos do artigo 1º, inciso 5, lá da 8.072 de 90. Então, trata-se o estupro, tanto na figura simples, 213, quanto no parágrafo 1º e parágrafo 2º, ele é classificado como crime hediondo, artigo 213, parágrafo 1º e 2º. Então, lá no artigo 1º, inciso 5 da Lei 8.072 de 90. Isso aí foi a Lei 12.015 lá de 2009 que provocou essa mudança. A sanção penal aqui, ela é alta. Então vamos lá, reclusão de 6 a 10 anos. Então a pena mínima 6 anos e a pena máxima 10 anos. Vem lá. Agora é o seguinte, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º são crimes qualificados. O que é que são crimes qualificados? Crime qualificado é o mesmo crime definido no caput, na figura simples, só que ele é agregado a algumas circunstâncias, e essas circunstâncias, elas vão efetivamente provocar uma alteração da pena para mais, e efetivamente vai
agravar a situação do sujeito ativo da infração penal. Então, penal, se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos. Então, nós temos duas situações. Lesão corporal de natureza grave, vai estar lá o artigo 129 do Código Penal. 129, a gente vai ver que vocês têm lá no parágrafo 1º e parágrafo 2º as lesões corporais grave e gravíssima. Aqui fala só grave, mas engloba as duas, porque lá gravíssima, como os senhores tiveram contato, a lesão corporal gravíssima, ela é uma classificação doutrinária. O Código Penal não traz na rubrica lesão corporal gravíssima. No bloco 2, a gente dá continuidade ao nosso estudo aí dos crimes contra a dignidade sexual.